Hoje o quadro Entenda Direito saiu dos estúdios e veio até aqui a casa do Ivan Fará, que está recebendo o pai, que hoje mora em São Paulo, o advogado Elias Fará, e é uma sumidade nacional quando se fala em direito médico. Seu Elias, qual a importância hoje, num mundo em que a gente vê os planos de saúde dando suporte, ocupando o lugar, muitas vezes, da saúde pública? O senhor trabalha no hospital, que é referência internacional, que é o Sírio-Libanês. Qual a importância hoje do público saber do seu direito diante das dificuldades médicas? A verdade é que temos que nos retroceder a um período recente em que as questões médicas foram judicializadas, isto é, até pouco tempo, 1990, antes do Código de Direito do Consumidor, os pacientes não tinham uma verdadeira consciência de alguns direitos que eles possuíam em relação ao tratamento médico. E aí veio os planos de saúde. A judicialização, vamos dizer assim, da medicina, isto é, a partir do momento que o paciente que se julgava insatisfeito, seja com o tratamento, alegando erro médico ou excesso de custo, começou a ter consciência disso, passou a recorrer aos préstimos da justiça para pleitear que aquilo que ele deveria pagar era justo ou não. Isso gerou para os planos de saúde um grande dilema, porque aumentou demais as ações judiciais contra os planos de saúde e, por isso, houve uma pequena revolução no entendimento entre hospital e planos de saúde. E nessa revolução, o que mudou? O relacionamento paciente-médico mudou, paciente-prestador de serviço, ou seja, porque o cliente do plano de saúde ele é um pouco diferente do cliente de um comércio. Quando você procura um hospital, você está, às vezes, numa emergência de vida ou morte. A partir do momento que o paciente se sentiu seguro com o pagamento das despesas da sua doença, ele passou a utilizar mais os planos de saúde, muitas vezes desnecessariamente, muitas vezes por prescrição médica que, pela facilidade do pagamento por força dos planos, começou a carrear para os planos de saúde um custo muito elevado. E isso acarretou a elevação também dos planos de saúde. Então, nós estamos vivendo hoje um grupo grande de planos de saúde que estão quebrando, entrando em estados pré-falimentares, porque o custo deles, planos para os hospitais, aumentou muito além da sua capacidade de arrecadação. Este fenômeno está precisando ser alvo de uma remodelação que a Anvisa, que é o órgão que controla os planos, precisa realizar com urgência. De um lado tem o comprador do plano de saúde, que muitas vezes ele não consegue acompanhar a alta desses planos. E de outro lado tem a prestadora. E no meio dessa história toda tem o paciente. O senhor, como advogado, o senhor orienta sempre que esse paciente precisar, ele procure um profissional da justiça para buscar, olha, tenha assegurado o seu direito a tratamento através da justiça? Não, veja, a partir do momento que o segurado começa a utilizar em demasia dos planos de saúde, começa a haver, por parte dos planos de saúde, glosa das várias despesas que são acarretadas. Glosa significa não se recusa a pagar porque foge ao quadro dos atendimentos prescritos, previstos no contrato. Esse conflito que gera entre a glosa excessiva dos planos em relação às mulheres e as necessidades do paciente de merecer aquele tratamento leva o paciente a pleitear na justiça, mediante uma liminar dada pelo juiz, que a seguradora custeie o tratamento dele. E, em geral, a justiça concede a liminar, porque há uma prioridade de atender o lado humano do paciente, que é a doença, em contrário ao tratamento que deve merecer a seguradora. Isso gera, ou está gerando na justiça, um volume astronômico de ações judiciais
contra os hospitais, contra os médicos e contra os planos de saúde. Daí surgiu a necessidade de se estabelecer nesse novo cenário, paciente, doença, hospital, seguro, uma legislação nova, um direito médico novo, que não existia antigamente. Daí a razão pela qual, em face desses temas, eu resolvi escrever esse livro, que Temas do Direito Médico. Ok. E no quadro Entenda Direito, fica aí a dica para que você entenda o seu direito como paciente, como médico, e procure sempre defender aquilo que você precisa, ou seja, o seu direito à saúde. E fica a dica da literatura também. Mas você vai conhecer aqui no Jornal da TV Sul um pouco mais sobre esse grande guaxupeano, que é uma sumidade quando se fala de direito médico no Brasil.